Olá pessoal, olá alunos do YouTube, aqui é o professor André Vargas, trazendo mais uma aula para o nosso canal de aplicações das leis de Newton. Na aula passada a gente viu blocos em contato e agora a gente vai ver blocos conectados por fio. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Só muda a força, que em vez de ser força de contato é uma força de tração, de tensão, tá? Bom, assim, ó, esses dois blocos estão sendo puxados com uma força para lá, a superfície é lisa, quer dizer que não tem atrito, tá? Não vai ter força de atrito contrária ao movimento aqui. Então assim, ó, olhando para esses dois corpos aqui, a única força que eu enxergo puxando eles é essa força F aqui. E tem a aceleração para lá. Então quer dizer o quê? Se ela é a única força, eu posso dizer que essa força aqui é a minha força resultante, ok? O resultado das forças que atua, se não tem ninguém puxando para cá, a força resultante que atua desses dois caras aqui é o 18 newtons. Então assim, ó, o que a gente sabe das aulas? Que força resultante é massa, no caso aqui massa total, né? Massa total vezes aceleração, ok? Então se eu quiser calcular a aceleração desses blocos aí, eu vou pegar e vou dividir a força resultante pela massa total, tá? Pela massa total. Vou pegar, vou escrever aqui, massa total. Sempre assim, tá, guris? A gente vai sempre usar essa equação aqui. Vou escrever a equação direitinho aqui. A força resultante eu estou chamando de F, tá? A massa total é a massa do A mais a massa do B. Porque às vezes eles pedem para marcar a alternativa que representa a aceleração. A equação para calcular a aceleração é essa aqui. Então a aceleração é a força F dividida pela massa dA mais a massa dB, que são as massas que estão sendo puxadas. Tá? Então se eu for calcular essa aceleração, aqui no cantinho, vou calcular ela. A minha aceleração vai ser a força que é quanto? Que é 18. A massa do A é 4 e a massa do B é 2. A minha aceleração vai ser 18 dividido por 6. A minha aceleração deu 3 metros por segundo ao quadrado. Tanto é, se eu colocar aqui, a massa total é 4 mais 2 é 6. 6 vezes 3, 18. Tá? Então achei a aceleração. Isso quer dizer o quê? Que esse bloquinho aqui tá para lá com aceleração de quanto? De 3 metros por segundo ao quadrado. E que esse aqui também tá para lá com aceleração de quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. Os dois bloquinhos estão com a mesma aceleração porque eles estão andando juntos. Então, puxado, não é impossível, né? A carroceria do caminhão e com aceleração diferente do que a parte da frente lá, que agora eu esqueci o nome, como é que chama. Quem entende de caminhão vai dar risada de mim. Tá. Essa aqui é das primeiras coisas que pede para vocês calcular quando tem exercícios com blocos em qualquer tipo de exercício de física, tem que calcular a aceleração. Geralmente tem que calcular a aceleração. Tá aí a letra A. A letra B que a gente tem que saber é que vocês concordam comigo que o B puxa o A? Eu posso dizer aqui que o B faz uma tração no A e que o A faz uma tração do B? Eu posso dizer que aqui eu tenho duas forças, ações e reações, só que esse T aqui eu chamo força de tensão ou tração. É a força do fio. O fio está sendo tensionado. E outra coisa, esse fio aqui, ele tem que ser ideal, tá? Ideal quer dizer que eu vou desprezar a massa dele, eu desprezo a massa do fio. O fio só está servindo para ligar os blocos, eu vou desprezar a massa do fio. O fio é como se não existisse ali. Só serve para puxar, tá? Para conectar os blocos. Ele é um fio ideal que não tem massa, que eu posso desconsiderar a massa dele, que ele não influencia no meu sistema ali, tá? Bom, o que eu sei? Se eu separar os bloquinhos, que é legal a gente aprender a separar para ver as forças, se eu separar aqui, ó, o bloquinho A e o bloquinho B, aqui, ó, se eu separar para enxergar as forças que atuam nele, quem é a única força que atua no bloquinho A? A única força que atua no bloquinho A é a força de ação que o B faz no A, ok?
Já no nosso bloquinho B, tem a força F e também tem a força de reação AB. Não pode esquecer que ambos os bloquinhos têm aceleração. Ambos os bloquinhos têm aceleração. Eu só separei aqui para nós enxergar o desenho, eles estão juntos, mas ambos têm aceleração. Se ambos têm aceleração, eu posso afirmar para vocês que o bloquinho A tem uma força resultante. Se eu for calcular a força resultante só no A, olhando só para o A, como é que é a massa de quem? Do A, vezes a aceleração. Se eu for calcular a força resultante do B, só olhando para o B agora, só olhando para o B, vai ser a massa do B vezes a aceleração, concorda comigo? Se eu for calcular a resultante que atua no A, é a massa do A vezes a aceleração. Se eu for calcular a força resultante que atua no B, é a massa do B vezes a aceleração. E o que é a força resultante? É a força que substitui todas as forças que está atuando no corpo. É o somatório de todas as forças. Como no corpo A só tem uma força, o corpo A só tem uma força, que é a força que B faz em A, que a gente já sabe que a força que B faz em A é igual à força que o A faz em B, porque isso aqui é uma força de tensão ou tração. Isso aqui eu chamo tensão. Tensão ou tração do fio, tensão ou tração do fio. A força que tensiona o fio, você pode perguntar quanto que é. Então, se eles perguntarem quanto que vale essa força aqui, no bloco A, essa força aqui está fazendo o papel de força resultante no bloco A. Se eu aprender a fazer assim, fica muito mais fácil. Eu faço assim, tudo pela segunda lei de Newton por força resultante. Tem gente que faz com sistema, daí cada um tem um jeito, tá? Se você achar melhor aprender do outro jeito, beleza. Se eu contribuir desse jeito aqui, esse é o meu objetivo. Então, quem é que está fazendo força resultante no bloquinho A? Se não tem atrito, é somente a força que B faz em A, que é a massa do A, que é quanto? Que é 4, vezes a aceleração do A, que é quanto? Que é 3, a aceleração, eles estão juntos, eu só fiz separado aqui para mostrar para vocês. Então, a força de tração que atua que o B faz no A é 12. Acabei de achar a força de tração que o B faz no A. Se eu sei a força de tração que o B faz no A, eu sei que aqui também vai ser 12. Mas vamos ver. Como é que a gente calcula a resultante da força que atua no B? A força F, como está no sentido da aceleração, ela está como sendo aqui a positiva. A tração está para o outro lado, vou colocar ela como sendo menos, negativa. E é somar as forças, né? Eu vou somar a força F com a força de tração AB, mas como a tração AB está para o outro lado, é menos. Mais com menos fica menos. A massa do B que é quanto? Até vou deixar aqui, ó. Porque pode acontecer de alguém pedir para vocês marcar a alternativa correta. Se eu for calcular a força de tração que o A faz no B, ela vai ficar negativa aqui, ó. Vai ficar igual a massa do B vezes a aceleração menos a força F, tá? Menos a força F, tá? Pode acontecer de aparecer para vocês marcarem a alternativa correta. Então aqui, ó, a força F vai para o outro lado com o sinal que negativo, daí ela vai multiplicar por menos 1 aqui e menos 1 nesse lado, ela vai ficar positiva, tá? E aí eu vou pegar e fazer minha conta aqui, tá? Então assim, a minha força de tração que é A faz em B aqui, vou multiplicar aqui por menos 1 aqui, tá? Por menos 1 aqui, e vou multiplicar por menos 1 aqui, vou deixar esse lado aqui positivo, aí aqui vai aparecer o negativo, tá? E aqui vai ficar um mais, tá? Vai lá, vamos lá. Então a força que A faz em B vai ser menos massa de B, que é quanto? Que é 2, vezes a aceleração, que é quanto? Que é 3, mais a força F, que é quanto? Que é 18. Aí, guris, na hora de fazer aqui, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 com mais 18. Menos 6 com mais 18 vai dar quanto? 12. Que
eu tenho 6 negativo, vou lá e deposito 18, vai ficar quanto positivo? 12. 12 newtons. Quanto que é a força que A faz em B? 12. Quanto que é a força que B faz em A? 12. Então aqui ficou meio chatinho até eu parei um pouquinho aqui na hora que eu estava multiplicando aqui por menos 1, porque eu achei assim, pá, será que eu estou complicando para a gurizada? Como tem um negativo aqui, eu achei chato deixar esse negativo aqui, então eu multipliquei por menos 1 aqui, deixei positivo aqui. Mas na hora que eu vou multiplicar por menos 1 tudo isso aqui, ó, para deixar positivo esse aqui, o que eu fiz? Esse aqui vai ficar negativo e esse aqui vai ficar positivo. Então pode acontecer, marque a alternativa correta lá da questão, aí qual é a resposta correta? Pode aparecer, a tração do fio que A faz em B pode ser força F menos massa dB vezes aceleração, pode o F ir para frente e a massa dB vezes aceleração para o outro lado, ficar F menos MA, entendeu? Vocês estão me entendendo? Pode pedir para vocês marcarem coisa com letras, sem ser número. Marque a equação que representa a força da tração que A faz em B ou que B faz em A. A que B faz em A é barbada, é a massa de A vezes aceleração. E ainda, se quiserem, eles colocam aqui o valor da aceleração. O valor da aceleração, ó, é F sobre MA mais MB. Aí vai ficar M vezes F dividido por MA mais MB, se quiserem fazer. Pode fazer. Marque a alternativa correta que calcule a força de tração que B faz em A. E fazem assim, ó. Vou perder a metade dos meus alunos aqui, mas vou mostrar. No lugar da aceleração, o que eu vou colocar? O F. F. Minha caneta terminou. Caneta vermelha acabou. O F dividido por MA mais MB. Claro que isso aqui vai ficar mais bonitinho assim, ó. Aí eles vão colocar assim, ó, para não ficar tão feio. A força de tração que B faz em A vai ser o quê? O F eles passam para frente. Aqui fica MA dividido por MA mais MB. Aí vocês vão marcar a alternativa que tiver isso aqui. A força de tração que B faz em A é F vezes massa de A dividido por massa de A mais massa de B. Ou seja, eu troquei, no lugar da aceleração eu coloquei o que é aceleração. No lugar da aceleração, aqui, ó, ao invés de colocar número, eu coloquei o que é aceleração. O que é aceleração? É a força dividida pela soma das massas. É a força dividida pela soma das massas. Depois eu arrumei, deixei bonitinho. Esse aqui tá massa de A vezes força dividido por massa de A mais massa de B. Eu coloquei a força para frente, botei a massa para cá e botei massa sobre massa. E deixei só bonitinho. Aí é a alternativa que vocês iam marcar. Lá para calcular a força de tração que B faz em A. Já vi cair isso. Tá? Pode cair uma coisa assim. Tá? Então a gente desmembrou, a gente provou que a tração que B faz em A é 12 e a gente provou que a tração que A faz em B é 12. Tudo por força resultante. Eu separo os blocos e penso, se ele tem aceleração, ele tem força resultante. Se ele tem aceleração, ele tem força resultante. Aí eu vejo, quem é a força resultante do A? Como tem só uma força no A, é ela. A tração é a força que B faz em A. Pensando só no bloco a massa do A é quanto? É 4 e a aceleração é 3. Deu 12. Depois, pensando só no bloco B, eu olho quais forças que atuam no bloco B. Pego como positiva que está no sentido da aceleração, né? Faço a força menos a tração que está pro outro lado, tá pro lado negativo. Ficou negativo aqui e aqui negativo. Eu achei melhor multiplicar por menos 1 aqui e por menos 1 aqui, para deixar isso aqui positivo. Aí ficou negativo aqui. Coloquei os números. Menos 2 vezes 3 deu menos 6. Mais 18 deu 12. Tá? Provei que as duas são iguais. Então, qual é o lado mais fácil de fazer na hora da prova? Esse aqui, guris. Precisa você fazer as duas para provar? Por isso eles pedem para te calcular. Quanto que falha a tração que A faz em B? É a mesma que B faz em A. Então calcula que B faz em A, que só tem uma força. Calcula que B faz em A, que é igual. Tem que saber a terceira lei de Newton. Não para ser em reação, são iguais essas forças. Em módulos, só elas têm sentidos contrários. Tá? Então, elas são iguais em valor numérico, então tanto faz tu calcular no bloco A como no bloco B, a tração do fio vai ser igual. Tanto é se arrebentar o fio aqui, o fio caiu no chão, não vai puxar o ar, não vai ter tração nenhuma. Pô, cuidado! Se o fio arrebentar, romper aqui e for de arrasto aqui, vai ter tração no fio? Aí não vai estar puxando ninguém. Tá? Então é isso aí. Então essa aí é a primeira aplicação de blocos conectados por fio. Vou abrir aqui que está bastante calor.
Bom, eu acho, vou olhar quanto tempo tem aqui para ver se dá para dar outro exemplo, fica muito longo. Quanto tempo tá? 16 minutos. Dá para dar outro exemplo. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou agora colocar para mim ver se vocês entenderam um outro exemplinho aqui de blocos conectados por fio. Só que agora vou colocar exemplo aqui 2, né? Deixa eu fechar essas canetas aqui, senão daqui a pouco nenhuma escreve mais. Estou com todas abertas. Ixi, Maria. Tá, deixa eu deixar uma aqui. Vamos dizer que eu... peguei logo aqui, não escreve. Canetinha safada. Deixa aqui. Tá, peguei aqui, tem um bloco, conectado aqui no outro bloco aqui. No outro aqui. Tem 3 blocos. Tá, tem 3 blocos aqui. Tá, 3 blocos. Aqui eu chamo de A agora, aqui eu chamo de B, aqui eu chamo de C. Aqui esse aqui, vou diminuir o tamanho desse aqui. Esse aqui tem 2 quilos. Esse aqui vamos dar uma aumentada. Tá, esse aqui tem também 2 quilos. E esse aqui tem um pouquinho mais. Da frente é mais. É a locomotiva. Esse aqui tem 4 quilos. E aqui a locomotiva está fazendo uma força de 32 newtons. Vou dizer que é 32 aqui. Agora isso, 32. A superfície aqui é lisa. É lisa. Se alguém pedisse para vocês assim, ó. Letra A. Qual é a aceleração do sistema? Como é que a gente calcula a aceleração? Pela segunda lei de Newton. Aceleração é força resultante dividido por massa total. Grave isso. Sempre assim. Força resultante dividido por massa total. Então, quanto que vai ser a força resultante? Quem é a única força que está atuando aqui? Só o 32. Então, é o F. Dividido por quanto? Por massa de A mais massa de quem? De B mais massa de C. Tá aqui. Essa é a equação que tu marcaria lá se alguém pedisse numa prova para ti. Qual é a equação para calcular a aceleração? É a força F dividido pela soma das massas. Um número, quanto vai dar isso aqui? Com o número vai ser quanto? 32 dividido pela massa de A, que é 2, mais 2, mais 4. Então a minha aceleração vai dar 32 dividido por 8. 32 por 8 vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. 4. Ou 4 feio. 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então a aceleração desse cara aqui é quanto? É 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é a aceleração desse aqui? Também é quanto a aceleração desse aqui? 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é a aceleração desse aqui? 4 metros por segundo ao quadrado. Todos eles têm aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. É um vetor, então vou botar um vetorzinho aqui em cima. Tem direção e sentido. Uma grandeza vetorial a aceleração. No caso ali. Está para lá a aceleração. Então esses blocos tem que afirmar que a aceleração deles está para lá. Ok? Aceleração e força resultantes estão na mesma direção e no mesmo sentido. São diretamente proporcionais. Aí vem alguém e faz a pergunta B. Quanto que é a força de tração que B faz em C? Onde é que pode estar essa força? O que eu sei aqui, ó? Que o B puxa o C. Aqui eu posso dizer que é uma força que B faz em C. Se B puxa o C, B reage. Vai ter uma força de reação. O C reage, que é a força que C faz em B. Então, quem é essa força aqui? A força que B está fazendo em C, ó. B está na frente, B está fazendo em C. Aqui é a força que C está fazendo em B reagindo. Tá? Então, o que eu sei? Que a força que B faz em C, a força que B faz em C é a mesma força que C faz em B. Se eu pensar na força que B faz em C, B está puxando só o C.
E se eu olhar para o C tem uma... Olhando só para o C, porque essa força aqui, ó, essa força aqui que B faz em C, tá atuando somente no bloco C. Então, se o bloco C, tem que ficar bem claro aqui para vocês, ó, o bloco C tem uma aceleração. Se ele tem uma aceleração, o bloco C tem uma força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante do C? É a massa do C vezes a aceleração. Esse é o meu jeito de resolver. Então, quem é que está fazendo o papel de força resultante no C? É a tração que B faz em C. É ela. Quanto que vale a massa do C? 2 quilos. Opa, não vou levar os 2 quilos aqui, só 2. Quanto que vale a aceleração? 4. Então, quanto que vale a força que B faz em C? Ou tração? Vale 8 newtons. Acabei de achar. A força que B faz em C. Agora, se alguém perguntar numa pergunta C, quanto que é a força que A faz em B? A faz em B. Se A faz uma força no B, ó, se o A faz uma força no B, o B reage, fazendo uma força em quem? No A. Se A faz uma força no B, B faz uma força no A. E aí vai alguém e pergunta, quanto que vale a força que o A faz no B? Que é igual à força que B faz em A. E aí? Né? Aí eu vou ter, qual dos blocos que eu vou ter que usar, que eu vou ter que pegar? Eu sei que essa força aqui é igual a essa aqui. Mas aí vai alguém e pergunta quanto que é a força que B faz em A. Se você pegar a força que B faz em A, ó, a força que B está fazendo em A está no bloco A. Se ela está no bloco A, eu vou pegar o bloco A. O bloco A tem o quê? Tem a aceleração. Se ele tem aceleração é porque ele tem força resultante. Resultante do bloco A é a massa de quem? Do A vezes a aceleração. Só que essa resultante tem uma força para cá e tem uma tração para cá, que é a tração que A faz em B. E tem uma força para lá. Essa força está no sentido da aceleração. Então ela é positiva aqui. A tração é negativa. Porque ela está para lá, ó. Opa, aqui está trocado. Vamos arrumar. É a força que B faz em A. Que até é a pergunta. São as duas forças que estão atuando no bloco A. Então o resultado delas é somar essas forças. Como essa aqui é positiva, essa aqui é negativa, F mais com menos dá menos. A massa do A é quanto? É 4 e a aceleração é 4. A força eu tenho que é quanto? Ou deixa ela aqui quietinha aqui. Vou já colocar o valor dela aqui já. É 32 menos força aqui. Tração que A faz em B. Opa, não é A que faz em B. Ô, coisa séria. É que B faz em A. É que B faz em A. Igual a 4 vezes 4, 16. Então a tração, que aqui é negativa, vai passar para o outro lado, vai ser 16 menos 32. 16 menos 32 vai ser menos aqui, tração que B faz em A, igual a menos 16 newtons. Como tem menos desse lado e menos desse lado, eu posso cortar os negativos aqui, ó, cortar ou multiplicar aqui, ó, por menos 1 aqui e por menos 1 aqui. E aí esse sinal vai sumir. Vai ficar o quê? 16. A tração que A faz em B, que B faz em A é 16. 16. Que é a mesma que A faz em B. Aí eu vou mostrar para vocês. Que é a mesma. Agora, a tração que A faz em B está em qual bloco? Está no bloco qual? Está no bloco B. Está no bloco B. Tá? Tá no bloco B. Tá? Que vai ser... Esse bloco B vai ter uma aceleração aqui. Vai ter uma aceleração aqui. Tá? E ele tem uma tração que o A faz no B. Tá? Mas esse cara aqui, ó, tá sendo puxado para esse outro bloco aqui. Ele está puxando esse outro bloco aqui que é o C. Tá? Que é o C. Tá? Então na hora de fazer as contas aqui, ó, aqui é bem chatinho de fazer. Porque daí a força resultante aqui que vai atuar aqui, ó, a força, esse meio aqui, ó,
esse meio aqui, ó, só serve para juntar os blocos aqui, ó. Esse meio aqui, esse fio aqui só serve para juntar os blocos. É que nem eles estivessem junto colado aqui, ó. É que nem eles estivessem colado. Então no bloco B aqui, ó, no bloco B, ó, essa força aqui é anulada para essa aqui, ó. Tá? Assim, ó, formou um par ação e reação aqui, ó. Então é que nem esses corpos aqui estarem juntos aqui, ó. Então essa força aqui, TAB, ela está fazendo papel de força resultante aqui no corpo do B aqui, ó. Tá fazendo papel de força, daí é difícil de enxergar isso. Então a força resultante que atua no corpo B, tá? Essa força aqui, ó, tá puxando a massa de B mais a massa de C. Aí que é brabo de entender. A massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. E aí, essa força resultante é a tração que A faz em B, que é a massa de B mais a massa de A, que é quanto? Que é 2 mais 2, ó, vezes a aceleração, que é quanto? Que é 4. Isso aqui vai ser quanto? 2 mais 2 é quanto? É 4 vezes 4, que vai dar a tração que A faz em B, que vai ser 16 newtons. Os mesmos 16 é lá. Só que daí vocês precisam entender que esse fio aqui, ó, ele não serve, ele serve só para juntar os blocos. Na verdade, o bloco B está junto com o bloco C. Tá? A força que A faz em B, tá? No caso aqui, ó, é a mesma que B faz em A. Esse fio aqui está servindo para puxar esse bloco. E esse fio aqui só está servindo para ligar os blocos C e B. Não tem massa, não tem nada. É que nem esses dois corpos fossem assim, ó, juntos assim, ó, colados um no outro. Tá? O C e o B. Na hora de eu calcular a força aqui que o fio está fazendo aqui, ó, o fio AB aqui está puxando o B e o C. É que nem eles estivessem juntos, colados. O fio está fazendo papel de... Essa força aqui está sendo anulada para essa aqui, ó. Tá? Essa força aqui, ó. Então, é isso aí, deu os mesmos 16. Então assim, pessoal, é mais fácil sempre pegar o bloco onde tem... Que é mais fácil, no caso, para calcular a tração que B faz em A, a tração que B faz em A está atuando só no bloco A. Agora, a tração que A faz em B tem o bloco B que está conectado ao bloco C. Tem que levar em conta a massa do C. O B não vai conseguir ir sem levar a massa do C, porque o fio está ligando aqui, ó. O fio só serve para ligar aqui, nesse caso. O fio só serve para ligar. Eu não posso fazer... Se eu fizer menos a força de CB, eu vou ter que fazer mais a força de BC e essas forças se anulam aqui. Então, o resultado das forças que atuam no B é a força que A faz em B. Tá? Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Aqui eu sei que é meio complicado aqui nessas contas. Mas se tu levar a pensar sempre que a força resultante de cada bloco é assim, tá bem, tá? Então até a próxima aula. Bloco pendente agora a próxima. Tchau, tchau.